Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala galera ligada no canal do Colégio Mundo Mágico da Criança, tudo bom com vocês? Beleza, professor Cadu aqui hoje. Hoje nós vamos dar uma revisada no conteúdo do capítulo 3 do livro do primeiro ano aqui. Então esse capítulo a gente já trabalhou em sala de aula, mas nada melhor do que para aprender o próximo conteúdo, revisar o que a gente já viu, para facilitar a nossa compreensão do conteúdo posterior. Então olha só galera, no capítulo 3 a gente vai falar única e exclusivamente de triângulos. Então vem comigo e presta atenção nesta aula aqui, beleza meus consagrados? Então vamos lá, ó. Se liga, triângulos. Isso aqui é bem simples e eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Por definição, o triângulo é o seguinte, ó, dados 3 pontos não colineares. Vocês lembram o que significa pontos não colineares? Pontos não colineares são pontos que não estão sobre uma mesma linha, uma mesma reta. Então, dados 3 pontos não colineares, A, B, C, é possível construir um triângulo ligando esses 3 pontos, como eu fiz aqui, ó. É possível construir um triângulo, então eu peguei ponto A, ponto B e ponto C e fiz um triângulo ali, um triângulo qualquer, para que a gente possa entender isso. Então presta atenção, ó. Oposto ao vértice, vértice é onde junta, onde a união de duas retas é chamado de vértice. Então A, B, C são os vértices, que são os pontos. Ângulo A, chapéu, B, chapéu, C, chapéu são os ângulos. E A, B, C, minúsculos, são os lados. Então, ó, oposto ao ângulo A, chapéu, está o lado A. Oposto ao ângulo B, chapéu, está o lado B. E oposto ao ângulo C, chapéu, está o lado C. Então, isso é um triângulo, essa é a definição de triângulo. Então, olha só, se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então a soma de A chapéu mais B chapéu mais C chapéu é igual a 180 graus. Tranquilo? E outra coisa que é muito importante, olha só, guarda isso no coração de vocês. Correspondência entre lados e ângulos. O lado A, se for maior que B, o ângulo A chapéu é maior que o ângulo B chapéu. Tranquilo? Olha só, então significa o seguinte, que o lado maior está oposto ao ângulo maior. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Outra coisa que a gente tem que lembrar também são ângulos externos. Ângulos externos são o seguinte, eu tenho o ângulo A, B e C. O externo a ele, eu continuo essa reta, esse lado A aqui, esse lado C, desculpa, continuo ele aqui e ele é o ângulo externo a A. Eu chamei de A, chapéu, linha. Oposto aqui, oposto não, externo ao ângulo C é o ângulo C, chapéu, linha. E externo ao ângulo B, B, chapéu, linha. Tranquilo? E uma coisa muito importante, ó, o ângulo A, chapéu, linha é a soma de B, chapéu, mais C, chapéu. O que isso significa? Significa o seguinte, gente, ó, presta atenção aqui. Este ângulo aqui, ó, ele é a soma desse mais esse. Tranquilo? Este ângulo aqui, ó, o B, é a soma desses dois. E o ângulo C, chapéu, linha aqui, é a soma desses dois. Então eu fiz aqui para que vocês pudessem compreender isso. E outra coisa também, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Tranquilo? Ângulos, a soma dos ângulos internos, ou seja, dentro do triângulo, é 180. A soma dos ângulos externos é 360. Tranquilo? Olha galera, vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos triângulos. Então, a gente divide a classificação dos triângulos em duas partes, quanto ao lado, quanto ao ângulo. Presta atenção, vocês já viram esses nomes, então vocês sabem o que eu vou falar agora. Então, quanto ao lado do triângulo, existem 3 nomes para isso. Então, triângulo escaleno, todos os lados desse triângulo são diferentes. Então, não existe nenhum lado igual, tá? Triângulo isósceles, 2 lados iguais. Lembra que eu fiz até um exemplo, que eu até parei na sala e abri a perna estilo Cristiano, falei até assim desse jeito assim, ó, lembra do Cristiano Ronaldo batendo falta. Aí os moleques pegaram a referência, que ele fica com a perna aberta assim, que eu disse que esses 2 lados são iguais. Então, molecada sabe. Triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Equi vem de igual. Então, látero vem de lado, então equilátero significa que os 3 lados, todos os lados,
são iguais. Tranquilo? Então, essa é a classificação quanto ao lado do triângulo. E a outra classificação é quanto ao ângulo. Então, a primeira classificação é chamada de triângulo acutângulo. O que é isso? Triângulo acutângulo significa que todos os lados são ângulos agudos. Vocês lembram o que são ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Tranquilo? Então, todos os três lados são menores que 90 graus. O outro triângulo é o triângulo retângulo, que significa que tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Esse aí vocês estão mais acostumados, né? E por último, o triângulo obtusângulo. Obtusângulo significa que o ângulo é obtuso. O que isso significa? Significa que o ângulo obtuso ele é maior que 90 graus. Então, um desses ângulos ele é maior que 90 graus. 91 já é maior, com certeza. Então, qualquer ângulo maior que 90 é considerado ângulo obtuso. Beleza? Existe uma outra propriedade do estudo de triângulo, que é a desigualdade triangular. E esta é fundamental, tá? Significa o seguinte, ó, dado um triângulo ABC, significa o seguinte, que a soma dos dois lados tem que ser maior que o outro lado. Por exemplo, ó, AB mais BC. Quem que é AB? AB é o segmento AB, é esse aqui. Quem que é BC? É o segmento BC. AB mais BC tem que ser maior que AC. Isso é para valer a desigualdade triangular. Outra coisa, AB mais AC, AB mais AC, tem que ser maior que o lado BC. E por último, BC mais AC tem que ser maior que AB. Tranquilo? Essa é chamada de desigualdade triangular. Liga o alerta aqui, ó. Isso aqui, faça um coração e guarde no coração de vocês. Isso aqui é muito importante. Observe o seguinte, ó. Uma observação eu coloquei aqui, ó. Lados iguais, ângulos iguais. Repita comigo aí na sua casa. Lados iguais, ângulos iguais. Lados iguais, ângulos iguais. Lados iguais, ângulos iguais. Mais uma vez para ficar na sua mente. Lados iguais, ângulos iguais. O que isso significa? O triângulo equilátero tem os três lados. Se ele tem os três lados iguais, significa que ele tem os três ângulos iguais. Agora vem comigo. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, cada ângulo do triângulo equilátero vai valer quanto? É simples. 180 por 3 vai dar 60. Então, cada ângulo mede 60 graus. E aí, a outra que a gente tem que guardar com carinho é o triângulo isósceles, que ele tem dois ângulos iguais. Dois são iguais, um é diferente. Então, olha só. Vamos supor o seguinte, eu dou um exercício que diz que ele é um triângulo isósceles. Um dos seus lados mede 45 graus. Quanto que vai medir os outros dois? Para 180 falta quanto? 135, não é? 135, eu vou pegar 135 e dividir por 2 e saberei quanto que valerá cada ângulo. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que este conteúdo chamou a atenção de alguma forma, ou que você realmente está precisando desse conteúdo. E faz o seguinte, se você ainda não fez os exercícios, faça os exercícios, que agora está fresco na sua memória. Você vai conseguir fazer melhor os exercícios. E se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui, tá? Deixa no comentário que assim que a gente ver, a gente vai responder vocês. Pode ficar tranquilo que o nosso objetivo aqui não é deixar dúvidas, e sim tirar dúvidas dos nossos alunos. Tranquilo? Do mais é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Do mais é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. E tchau! Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.